O sol poente de Lisboa tingia o céu de tons alaranjados, como se o próprio Tejo conspirasse para iluminar os segredos da cidade. Beatriz Oliveira, aos 37 anos, CEO da prestigiada vinícola do Douro Atlântico, erguia-se no terraço do seu escritório no Chiado, um copo de vinho verde na mão, o olhar fixo na multidão que se aglomerava na Rua Garrete. O burburinho das conversas, o tilintar de copos e o eco distante de um fado melancólico subiam como uma névoa invisível, envolvendo-a num abraço que ela tanto ansiava quanto temia. Mas naquela noite, tudo mudou com um sussurro que cortou o ar como uma navalha afiada. Você acha que pode me trair assim, Beatriz? Depois de tudo? A voz de Ana Santos, rouca e carregada de dor, irrompeu atrás dela, fazendo o copo tremer na mão da CEO. Beatriz virou-se devagar, o coração martelando como o sino da igreja de São Roque em hora de missa. Ana estava ali, os olhos castanhos flamejantes de raiva e lágrimas contidas, o vestido florido de algodão português colado ao corpo pelo suor da noite quente de verão. Aos 28 anos, Ana era a designer gráfica freelance que Beatriz contratara meses antes para revitalizar a imagem da vinícola, uma mulher de curvas suaves, cabelos castanhos ondulados que dançavam como as ondas do Atlântico e um sorriso que outrora iluminava as salas de reunião como o sol de Alfama. Beatriz sentiu o mundo ruir. Trair? Ela, que passara noites em claro sonhando com os lábios de Ana, que escondia olhares furtivos durante as reuniões, que colecionava mentalmente cada risada dela como garrafas raras na adega familiar? Ana, o que estás a dizer? Eu nunca. Mas as palavras morreram na garganta. Ana atirou-lhe um envelope amassado, as mãos tremendo. Dentro, relatórios falsificados, e-mails manipulados, provas de que a CEO estaria sabotando o projeto de Ana para favorecer um concorrente, uma traição que destruiria a carreira da jovem artista. O que acertou Beatriz como um murro no estômago. Ela não entendera ainda, mas o veneno da dúvida já se instalava. Lisboa, com suas ruas empedradas e azulejos azuis que contavam histórias de amores perdidos, parecia de repente uma prisão de mármore. Beatriz pegou no envelope, os dedos frios apesar do calor, e isto não é verdade. Alguém nos quer separar. Ana riu, um riso amargo que ecoou como o lamento de um fado de Amália Rodrigues. Separar? Nós nem chegamos a começar, Beatriz. Você é a rainha do império, eu sou só a plebeia que sonha alto. Adeus. Ana virou-se e desceu as escadas em espiral do prédio antigo, os saltos batendo no mármore como um adeus definitivo. Beatriz ficou petrificada, o vinho derramando-se no chão como sangue de uma ferida aberta. Como chegar a isto? Tudo começara há 6 meses, quando Ana entrara na vida dela como um vendaval do oceano. Beatriz, viúva precoce após o divórcio de um casamento arranjado com um homem que nunca amara, construíra muralhas ao redor do coração. Filha de vinicultores do Douro, herdara não só as vinhas verdejantes mas também o orgulho teimoso dos Oliveira, uma família que valorizava a tradição acima de tudo, onde o amor, especialmente o que desafiava as normas, era sussurrado apenas nas sombras das quintas. Ana, por outro lado, era o oposto, nascida nas ruelas de Alfama, onde o fado nascia das almas partidos, crescer entre mães solteiras e avós que cantavam canções de saudade para afastar os fantasmas da ditadura. Ela pintava murais inspirados nos azulejos de Belém, tecia histórias em tecidos de linho português e sonhava com um amor que não precisasse de máscaras. Contratá-la fora um risco calculado para Beatriz. A CEO precisava de uma visão fresca para a campanha de vinhos orgânicos, algo que capturasse a essência da alma portuguesa, resiliente, apaixonada, eterna. Nas primeiras semanas, as reuniões eram puro profissionalismo. Beatriz, com seu tailor impecável de lã merino e colar de filigrana minhota, ditava ordens com a autoridade de quem comandava impérios.
Ana, sentada do outro lado da mesa de mogno, esboçava ideias com lápis dançando nas folhas, seus olhos encontrando os de Beatriz por frações de segundo que pareciam eternas. Isto evoca o Douro ao amanhecer, dizia Ana, apontando para um rascunho de uma mulher colhendo uvas sob o sol poente. Beatriz assentia, mas por dentro sentia um calor subir, como um mosto fermentando nas barricas. O cruz nascera devagar, como o vinho envelhecendo. Beatriz via Ana nos intervalos, fumando um cigarro no pátio interno, rodeada de gatos vadios que miavam como fadistas de rua, ou rindo com os funcionários mais jovens, contando anedotas sobre o mercado da Ribeira, onde comprava queijos de Serpa e azeitonas de Alentejo. Uma noite, após uma prova de vinhos na adega subterrânea, Ana ficara até tarde, ajudando a arrumar as garrafas. O ar cheirava a carvalho e uvas maduras, e Beatriz, embriagada não pelo álcool mas pela proximidade, roçara acidentalmente a mão dela ao passar uma taça. O toque fora elétrico, como um raio de verão sobre Sintra. Ana corara, os lábios entreabertos, e por um instante, o mundo parou. Mas Beatriz recuara, murmurando desculpas, o medo de expor sua alma e sua orientação, um segredo guardado desde a juventude em internados católicos, travando-a como correntes. Desde então, o segredo corroía-a. Beatriz sonhava com Ana, caminhadas pelo Jardim Botânico de Lisboa, mãos dadas sob as folhagens tropicais, beijos roubados nas escadarias de Alfama, ao som de guitarras portuguesas. Mas na realidade mantinha distância, delegando tarefas por e-mail, evitando olhares. Ana interpretara isso como desdém, uma CEO fria que via nela apenas uma contratada descartável. E agora, o mal-entendido explodia como uma bomba de pólvora negra, herança das festas de São João. Beatriz desceu as escadas correndo, o coração aos saltos. A rua estava lotada de turistas e locais, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao perfume de jasmim das varandas. Viu Ana dobrando a esquina para a Praça Luís de Camões, onde estátuas de poetas observavam os mortais com olhos de bronze. Ana, espera, gritou, mas a multidão engoliu sua voz. Ela abriu caminho, esbarrando em casais dançando ao som de um acordeão ambulante, o suor escorrendo pelas costas. Finalmente, alcançou Ana na fonte central, onde Ana parara, ofegante, as lágrimas agora livres. Por favor, deixa-me explicar, suplicou Beatriz, a voz quebrada pela primeira vez em anos. Ana virou-se, o rosto uma máscara de dor. Explicar o quê? Que você me usou para subir mais alto, traindo-me com aquela empresa espanhola? Eu vi os e-mails, Beatriz. Seu nome neles, assinando a destruição do meu trabalho. Beatriz abanou a cabeça, pegando no braço dela com delicadeza. O toque reacendeu faíscas, mas Ana puxou-se, os olhos faiscando. Não me toques. Você não sabe o que é crescer sem nada, lutando por um sonho em Lisboa, onde tudo é para os ricos como você. As palavras feriram como espinhos de alecrim selvagem. Beatriz sentiu o peso da sua herança, a casa senhorial no Douro, as vinhas que se estendiam como tapetes verdes, o nome Oliveira que abria portas em salões de fado de Coimbra. Mas também o isolamento, o pai conservador que a forçara a casar jovem, a mãe que morrera cedo demais, deixando-a com lições de saudade e silêncio. Eu sei mais do que pensas, murmurou Beatriz. Eu sei o que é esconder quem se é, por medo de perder tudo. Ana piscou, confusa, mas o orgulho ergueu-se como uma muralha. Então, por que me contratou? Por pena? A noite avançava, as luzes da baía piscando como estrelas caídas. Beatriz queria confessar tudo, o crush que a consumia, as noites em que releía as mensagens de Ana como poemas de Fernando Pessoa. Mas o envelope queimava no bolso, um lembrete de que algo maior tramava nas sombras. Alguém, talvez um rival na indústria vinícola, invejoso do sucesso da Atlântica, plantara as sementes da discórdia. E agora, o amor que mal brotar ameaçava murchar antes de florescer.
Elas caminharam em silêncio pela praça, o som das fontes misturando-se ao choro distante de uma violinista de rua. Beatriz contou fragmentos da sua vida, as vindimas no Douro, onde aprendera que o vinho bom vem da paciência e da terra generosa, os verões em Cascais, onde o mar sussurrava segredos de liberdade. Ana escutava, o coração amolecendo apesar da raiva. Eu pensei que você me via como talento, confessou ela. Não como uma ameaça. Beatriz parou, virando-se para ela sob a estátua de Camões. Tu és mais do que isso, Ana. És a luz que eu não sabia que precisava. Mas o momento foi interrompido por um telefonema urgente do escritório, um vazamento na imprensa sobre a suposta traição, com o nome de Ana arrastado na lama. A CEO sentiu o pânico subir. O mal-entendido não era só pessoal, era uma conspiração que podia derrubar seu império. E no centro de tudo, o segredo do seu coração, agora exposto como uma garrafa de porto envelhecida ao ar livre. A manhã seguinte amanheceu chuvosa, típica de um outono lisboeta que se infiltrava nas almas como névoa do Tejo. Beatriz acordou no seu apartamento no bairro Alto, as paredes forradas de azulejos do século XVIII e quando silêncio opressivo. O cheiro de café forte e pão de mafra subia da cozinha, preparado pela governanta fiel, Dona Rosa, uma senhora de Setúbal que conhecia os segredos da família Oliveira melhor do que ninguém. Minha senhora, o jornal chegou, disse ela, colocando o expresso na mesa de carvalho. A manchete gritava, escândalo na Vinícola Atlântica, CEO trai parceira criativa por rival espanhol? Beatriz leu, o estômago revirando. Fotos granuladas dela e de um executivo madrileno em uma feira de vinhos em Porto, tiradas fora de contexto. Ao lado, o trabalho de Ana, os designs poéticos de vinhas entrelaçadas com motivos de filigrana, descrito como roubado e sabotado. Seu telefone vibrava incessantemente, acionistas furiosos, repórteres ávidos e uma mensagem de Ana, acabou. Não me contactes mais. O crush escondido, que Beatriz nutria como uma videira secreta, agora sangrava. Ela vestiu-se com pressa, blusa de seda branca, saia lápis preta, lenço de renda de Viana do Castelo e desceu para a rua, onde o elétrico 28 rangia nas colinas. Decidiu ir à Alfama, o bairro de Ana, onde as casas apertadas guardavam histórias de amores fadados e renascidos. O caminho foi uma tortura, paragens no Mirador da Graça, onde casais se beijavam sem pudor, invejando-a com sua liberdade, o cheiro de sardinhas grelhadas nas festas de Santo António, recordando-lhe a solidão das suas próprias celebrações. Ana morava num sótão modesto na rua de São Miguel, um espaço atulhado de telas e tecidos tingidos à mão, onde o ar cheirava a tinta e lavanda do Alentejo. Beatriz bateu à porta, o coração na boca. Passos leves aproximaram-se, e Ana abriu, o rosto inchado de choro, vestindo um robe folgado sobre leggings. O que fazes aqui? Vai embora antes que os vizinhos vejam e alimentem fofocar. Mas Beatriz não se mexeu. Eu vim por verdade, Ana. Alguém nos manipulou. Deixa-me provar. Relutante, Ana deixou-a entrar. O sótão era um santuário, paredes cobertas de esboços de Lisboa, a Torre de Belém ao luar, o castelo de São Jorge envolto em névoa e, no centro, uma mesa com um projeto inacabado da vinícola, garrafas vazias de vinho do Porto como musas silenciosas. Elas sentaram-se no chão, sobre almofadas bordadas com motivos de galos de Barcelos, e Beatriz abriu o envelope novamente. Vê os metadados dos e-mails. Foram alterados. O IP vem de dentro da empresa, do meu assistente, o Carlos, que tem inveja da tua ascensão. Ana franziu o sobrolho, pegando no portátil. Seus dedos voaram pelo teclado, decifrando códigos como uma tecelã desfiando linhas. É verdade. Mas porquê?
Eu só queria criar algo autêntico, inspirado na tua herança, as mulheres do Douro, fortes como o rio, colhendo sonhos em cachos de uva. Beatriz sentiu um aperto no peito. Era isso, Ana via além da fachada da CEO, tocando a essência vulnerável que ela escondia. Eu tenho medo, Ana. Medo de admitir que te amo. Que desde o primeiro dia tu foste o meu vinho preferido, doce, inesperado, inebriante. As palavras saíram como um fado sussurrado, carregadas de emoção crua. Ana ergueu os olhos, as pupilas dilatando-se como noites estreladas sobre a Serra da Arrábida. Amar? Tu, a Beatriz Oliveira, que comanda salas cheias de homens engravatados, dizes amar-me? Eu pensei que eras como os outros, distante, calculista. Beatriz estendeu a mão, hesitante, e desta vez Ana não recuou. Seus dedos entrelaçaram-se, quentes e reais, como raízes de oliveira se fundindo na terra. Eu calculei tudo na vida, menos isto. O meu casamento foi um erro de juventude, imposto pela família. Aprendi a esconder o meu coração, como se esconde vinho em cavos para envelhecer. Mas contigo não aguento mais. O momento esticou-se, o tempo parando como em uma pintura de Paula Rego, mulheres fortes, enredadas em silêncios poéticos. Ana inclinou-se, os lábios roçando a testa de Beatriz num beijo casto, de perdão e promessa. Então vamos desmascarar isto juntas. Pelos amores de Lisboa, que sobrevivem a tempestades. Elas passaram a tarde investigando, rastrearam e-mails, ligaram para informantes no Porto, onde a rivalidade vinícola fervia como caldo de pedra. Descobriram que Carlos, o assistente ambicioso filho de imigrantes em França, forjara os documentos para ganhar favor com os espanhóis, prometendo-lhes designs roubados. Mas o drama aprofundava-se. Enquanto teciam a teia da verdade, o telefone de Beatriz tocou. O pai dela, o velho Sr. Oliveira, do Douro, furioso com o escândalo. Filha, isto mancha o nome da família. Uma mulher como tu, envolvida em intrigas com outra mulher? Volta para casa e casa-te direito. A voz dele, rouca de anos fumando charutos em noites de vindima, cortou como uma foice. Beatriz desligou, lágrimas nos olhos, e Ana abraçou-a, o cheiro de tinta misturando-se ao perfume de gardénia. A tua família não define-te. Lembra-te das rainhas de Portugal, como a de Catarina, que governou com coração de leoa. À noite, elas saíram para o bairro Alto, onde as ruas pulsavam com vida noturna. Sentaram-se numa tasca escondida, o Tasca do Chico, pedindo bifanas quentes e uma garrafa de vinho tinto de Dão. O fado enchia o ar, uma voz feminina cantando estranha forma de vida, e Beatriz sentiu as muralhas ruírem. Contou a Ana sobre a infância, correndo pelas vinhas, roubando uvas maduras com a mãe, que lhe sussurrava histórias de amores proibidos na corte de Avis. Ela morreu jovem, de uma doença que o vinho não curou. Desde então, jurei ser forte sozinha. Ana apertou sua mão. Não estás sozinha. Eu vejo-te, Beatriz, a mulher por trás da coroa. Mas o conflito espreitava. No dia seguinte, Carlos confrontou-as no escritório. Alto e magro, com olhos evasivos como névoa matinal, ele negou tudo inicialmente. Senhor Oliveira, isto é calúnia. Eu sou leal. Mas quando Beatriz mostrou as provas, logos de servidor, horários coincidentes, ele desabou. Eu precisava do dinheiro. Os espanhóis ofereceram o triplo. E você? Sempre favorecendo a novata, ignorando-me. A traição ardia, não só profissional, mas pessoal. Carlos sabia do crush de Beatriz, espionar e-mails não enviados, usar o segredo para manipular. Ana, ao lado, sentiu uma pontada de culpa. Eu não queria destruir nada. Só criar.
O confronto escalou para gritos e quando pelos corredores de azulejos, funcionários paralisados como estátuas em Mafra. Beatriz demitiu na hora, mas o dano estava feito, a imprensa farejava sangue e o pai dela ameaçava cortar laços. Naquela noite, sozinhas no terraço, Beatriz chorou pela primeira vez em público, não perante Ana, mas perante Lisboa, que testemunhava tudo com luzes indiferentes. E se eu perder tudo? Ana beijou sua têmpora. Perdes o império, ganhas um amor verdadeiro. Como nos fados, a dor leva a beleza. O inverno aproximava-se de Lisboa como um amante ciumento, trazendo ventos do Atlântico que uvavam pelas ruelas de Moraria. Beatriz e Ana, agora unidas pela teia da suspeita resolvida mas ainda frágeis como vidro de Murano, mergulhavam na contraofensiva. A CEO convocou uma reunião de emergência na sala de borda vinícola, um salão de painéis de azulejo representando cenas de vindimas medievais. Os acionistas, homens de fato e gravata vindos do Porto e Coimbra, sentavam-se tensos, o ar pesado com o aroma de café expresso e charutos cubanos. Senhoras e senhores, começou Beatriz, a voz firme como granito de Sintra, o escândalo é uma farsa. Aqui estão as provas. Projetou os documentos no ecrã, os metadados piscando como estrelas acusadoras. Ana, ao seu lado, apresentou os designs originais, sua voz suave entrelaçando fatos com poesia. Cada traço é inspirado na resiliência portuguesa, como as mulheres que tecem rendas em peniche, enfrentando o mar impiedoso. Os acionistas murmuraram, impressionados, mas um deles, o Sr. Mendes de Évora, franziu o sobrolho. E a sua proximidade pessoal, Sr. Oliveira? Rumores voam mais rápido que gaivotas. O ar gelou. Beatriz sentiu o rubor subir, mas Ana apertou sua mão sob a mesa, um gesto secreto de ânimo. A proximidade é confiança mútua, senhor. Nada mais ou menos do que o que Portugal merece, parcerias autênticas. A reunião terminou com aplausos relutantes, mas Beatriz sabia que a batalha cultural estava longe de ganha. Fora dali, a sociedade lisboeta, com seus salões de chá e festas de beneficência em Belém, ainda sussurrava sobre mulheres inadequadas e quando ecos da Inquisição que perseguiam diferenças. Elas celebraram discretamente num café no Príncipe Real, um oásis de jardins escondidos e livrarias antigas. Pediram travesseiros de Sintra, doces de amêndoa que derretiam na boca como confissões, e Ana riu pela primeira vez em dias. Viste a cara do Mendes? Parecia que engoliram um figo azedo. Beatriz sorriu, o coração leve como folhas de loureiro ao vento. Mas o romance florescera devagar, passeios ao pôr do sol no Parque Eduardo VII, onde conversavam sobre sonhos, Ana querendo expor murais em galerias de Chiado, Beatriz ansiando por uma vida além das barricas. Beijos tímidos, primeiro nas bochechas, depois nos lábios, sob a sombra de plátanos centenários, sempre casto, um sussurro de almas se encontrando. Contudo, o conflito interno de Beatriz fervia. Uma carta chegou do Douro. O pai convocava-a para uma conversa familiar na quinta ancestral, uma mansão de pedra dourada rodeada de vinhas que se estendiam até o horizonte. Vem sozinha, Beatriz. Deixa as distrações. Ela obedeceu, deixando Ana em Lisboa com um beijo de despedida no cais do Tejo. A viagem de comboio foi um tormento, paisagens de eucaliptos e oliveiras desfocando-se na janela, misturando-se às memórias. Chegando ao Douro, o ar cheirava a terra úmida e uvas fermentando, o rio serpenteando como uma veia de safira. O pai esperava na varanda, barba grisalha e olhos penetrantes como o vinho tinto que produziam. Filha, este escândalo. E agora rumores de uma mulher? A família Oliveira construiu isto com honra, não com escândalos. Beatriz sentou-se, as mãos entrelaçadas no colo. Pai, honra não é silêncio. É verdade.
Ana é parte de mim, como estas vinhas são da terra. Ele riu, seco como casca de sobreiro. Verdade? Tu foste prometida a um bom rapaz em jovem. Casaste por dever. Agora, queres desafiar tudo por um capricho? A discussão escalou, palavras como trovões. Ele acusou-a de egoísmo, ela de cegueira tradicional. Portugal mudou, pai. Mulheres amam mulheres desde os tempos de Safo, escondidas em poemas. Ele virou-lhe as costas, murmurando sobre a herança perdida. Beatriz chorou sozinha na adega, tocando as barricas gravadas com iniciais de avós, mulheres fortes que colhiam uvas com mãos calejadas, cantando ranchos de Natal. Voltou a Lisboa no dia seguinte, exausta, encontrando Ana à espera no apartamento com um ensopado de grão de bico fumegante, receita de avó lentejana. Conta-me, disse Ana, envolvendo-a num abraço. Beatriz desabafou e naquela noite, deitadas na cama de lençóis de linho de Porto Alegre, compartilharam silêncios curadores, os corpos próximos mas respeitosos, como amantes em uma tela de Vieira da Silva, linhas entrecruzadas, cheias de emoção contida. O drama externo irrompeu dias depois. Carlos, demitido mas vingativo, vazou provas falsas para um tabloide de Porto, alegando um affaire impróprio que custava milhões à empresa. Ações caíram, acionistas exigiram a cabeça de Beatriz. Ela enfrentou a imprensa numa conferência no Hotel Ritz, Ana nos bastidores, o coração aos saltos. Isto é calúnia, declarou Beatriz, voz e quando como em um tribunal de Évora. A vinícola atlântica ergue-se sobre integridade, não intriga. Mas internamente, duvidava, e se o amor por Ana fosse o verdadeiro escândalo? Ana, sentindo a tempestade, propôs uma fuga simbólica, um fim de semana em Óbidos, a vila literária muralhada, onde livros e amor se entrelaçavam como eras nas pedras. Chegaram de carro, o Mondego brilhando ao lado, e passearam pelas ruas de casas brancas, visitando a feira do livro medieval. Ana leu poemas de Sofia de Melbrenner em voz alta, sua voz tecendo feitiços, e Beatriz sentiu o crush explodir em algo profundo, uma conexão humanista, celebrando a feminilidade portuguesa em toda a sua glória. Jantaram lampreia à bordelesa num restaurante escondido, brindando com vinho de colares, e sob as estrelas, Ana confessou, eu amava-te desde o primeiro esboço. Pensava que eras inalcançável, como o castelo. Mas o telefone tocou. O pai de Beatriz sofrera um ataque cardíaco, culpa do stress do escândalo. Ela correu de volta, Ana ao lado, o romance testado como ouro no fogo. No hospital de Vila Real, o velho Oliveira jazia pálido, tubos serpenteando como vinhas secas. Perdoa-me, filha, murmurou ele ao vê-la. Eu via só tradição, não o teu coração. Lágrimas fluíram e Ana esperou fora, respeitando o momento familiar. Naquela noite, Beatriz telefonou, ele sobreviverá. E nós também. O laço fortalecia-se, mas a traição de Carlos ainda pairava, prometendo mais tormentas. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de amor, jacarandas roxos carpetando as avenidas do Chiado em pétalas efêmeras. Beatriz e Ana, agora inseparáveis como o Tejo e a cidade, navegavam o aftermath do escândalo com uma tenacidade que ecoava as heroínas de Eça de Queiroz, mulheres que desafiavam convenções com graça e fogo interior. A Vinícola Atlântica lançara a campanha revitalizada, garrafas com rótulos de Ana, retratando vinhas entrelaçadas em formas femininas, simbolizando união e força. As vendas subiram como o mercúrio em termómetros de verão no Algarve e a imprensa, outrora predatória, agora elogiava a dupla dinâmica. Mas o idílio era pontuado por sombras. Carlos, processado por fraude, fugira para a Espanha, deixando pistas de uma rede maior, subornos a jornalistas, alianças com rivais que visavam monopolizar o mercado de vinhos orgânicos.
Beatriz contratou detetives privados, homens discretos de Faro, experts em segredos como contrabandistas de atum, e as investigações levaram a uma traição mais profunda. O tio de Beatriz, o ambicioso tio Manuel, invejoso da sobrinha CEO, orquestrara tudo para tomar o controlo. Ele sempre quis as vinhas, confidenciou Beatriz a Ana numa noite chuvosa, aninhadas no sofá do apartamento, uma garrafa de moscatel de Setúbal entre elas. Ana traçou padrões invisíveis no braço dela com o dedo, um gesto reconfortante. Traição familiar corta mais fundo que navalha. Lembra-te da minha avó em Alfama, traída pelo marido, mas renasceu cantando fado, transformando dor em arte. Elas visitaram a avó de Ana, Dona Inês, uma nonagenária de olhos vivos como mar de Sagres, que vivia numa casa de varandas floridas. Sobre chá de erva doce e bolos de arroz, Dona Inês contou histórias, amores lésbicos sussurrados na ditadura de Salazar, mulheres que se amavam em cavos de vinho, escondidas da PIDE. O amor é como fado, minhas queridas, nasce da saudade, mas vive na coragem. Inspiradas, Beatriz confrontou o tio numa vindima no Douro. O vale estava vivo, trabalhadores cantando ranchos, cestos de uvas esmagadas sob pés descalços, o ar doce de mosto. Manuel, robusto com mãos de lavrador, fingiu surpresa quando ela mostrou as provas, transferências bancárias para contas em Madrid. Sobrinha, é negócio. Tu és mole demais, com essas ideias modernas. A discussão explodiu como fogos de artifício na festa de São Pedro. Ele acusou-a de arruinar a família com pecados, ela rebateu com a verdade nua. Pecado é a ganância que nos separa, tio. Sai antes que eu chame a guarda. Ele partiu, derrotado, mas não sem veneno. Espalhou boatos no Douro sobre a herdeira de Vassa, testando os laços familiares. O pai de Beatriz, recuperado mas frágil, defendeu-a publicamente numa missa em Lamego, declarando: "Minha filha constrói legados de amor, não de ódio." O gesto curou feridas antigas, e Beatriz chorou no colo de Ana, sentindo o peso levantar como névoa matinal. O romance aprofundava-se em gestos cotidianos, Ana ensinando Beatriz a pintar azulejos no ateliê de Alfama, mãos sujas de azul cobalto traçando corações estilizados, Beatriz levando Ana a um concerto de fado em Coimbra, onde Marisa cantava de almas partidas e reunidas, e elas dançavam devagar, corpos sincronizados como ondas em Nazaré. O crase inicial evoluíra para uma intimidade emocional, onde toques eram linguagens, um roçar de ombros na cozinha, preparando bacalhau à brás, um olhar prolongado durante jantares em tascas de cais do Sodré, onde mariscos frescos e vinho branco celebravam a vida. Contudo, o Ceao avizinhava-se. Durante a Feira de Vinhos de Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento, um evento glamouroso com lâmpadas de filigrana e dançarinos de rancho folclórico, Carlos reapareceu. Escondido na multidão, ele aproximou-se de Ana enquanto Beatriz discursava no palco principal, elogiando a colaboração como o néctar da inovação portuguesa. "Ela usa-te, sabes?", sussurrou ele a Ana, enfiando-lhe um USB com provas, fotos editadas de Beatriz com o executivo espanhol, sugerindo um affaire que sabotara tudo. "Foge enquanto podes." Ana, o coração partido de dúvida renovada, confrontou Beatriz nos bastidores, o USB tremendo na mão. "É verdade? Usaste-me como disfarce?" A CEO, suada do discurso, empalideceu. "Não. É mais manipulação." Mas a semente da traição plantara-se, e Ana fugiu para a noite, lágrimas misturando-se à chuva fina. Beatriz perseguiu-a pelas ruas molhadas da Baixa, o pombalino brilhando sob arcos reconstruídos após o terremoto de 1755, símbolo de resiliência que agora zombava dela. Encontrou-a no mirador de Santa Catarina, encostada à balaustrada, olhando o Tejo Negro. "Ana, por favor. Eu amo-te." Não com palavras vazias, mas com a alma inteira, como Portugal ama o mar, mesmo quando ele ruge. Ana virou-se, o rosto uma tormenta.
Então por que dói tanto? Sinto-me como uma plebeia novamente, amando uma rainha que esconde segredos. Elas discutiram sobre a estátua de Adão Astor, o gigante de Camões simbolizando perigos do amor, vozes elevando-se sobre o rugido do tráfego. Beatriz confessou tudo, o medo da exposição, a pressão familiar, mas acima de tudo, o terror de perder Ana. Tu és o meu porto seguro. Lentamente, Ana entregou o USB. Verifiquemos juntas. No portátil de Beatriz, as fotos revelaram-se falsas, pixels manipulados, horários impossíveis. O mal-entendido dissolveu-se como açúcar em chá de Lúcia Lima e elas abraçaram-se ali, sob a lua, o mundo lisboeta testemunhando. Mas Carlos observava das sombras, o ódio não saciado, prometendo um clímax final. O verão de 2025 chegara a Lisboa com uma ferocidade atlântica, o calor ondulando nas pedras da Rua Augusta como memórias ferventes. Beatriz e Ana, fortalecidas pela resolução do último mal-entendido, teciam sua vida comum, manhãs de café na varanda com vistas para o castelo, tardes de trabalho intercaladas com piqueniques no Monsanto, onde eucaliptos sussurravam segredos ancestrais. A CEO integrara Ana formalmente na equipa criativa e juntas lançaram uma linha de vinhos Saudade e Esperança, rótulos com poemas de Florbela Espanca, celebrando amores femininos resilientes. O sucesso era palpável, convites para festivais em Évora, prémios em Bruxelas e olhares cúmplices em salas de degustação. Mas a traição de Carlos culminava num assalto final. Ele aliciara aliados no seio da vinícola, um enólogo descontentado de Viseu, para contaminar um lote de vinho premium, inserindo toxinas que causariam enxaquecas em compradores internacionais. O plano: culpar Beatriz por negligência, forçando-a a renunciar. A notícia irrompeu durante uma gala no convento de São Francisco, em Coimbra, um evento de gala com lustres de cristal e danças de valsa ao som de harpas portuguesas. Beatriz, num vestido de veludo verde-douro, discursava sobre sustentabilidade quando o telemóvel vibrou. Lote contaminado. Inspeção amanhã. Riscos penais. O pânico gelou a Ana, ao lado num traje de chifão azul inspirado em trajes de camponesas minhotas, apertou seu braço. Vamos enfrentar isto. Como leões do Alentejo. Elas saíram discretamente, dirigindo de noite pelas autoestradas sombrias, o Mondego à esquerda brilhando como prata líquida. No hotel em Coimbra, revistaram documentos, descobrindo assinaturas falsificadas do enólogo. É ele, ligado a Carlos, concluiu Ana, os olhos faiscando determinação. O CAO explodiu na inspeção seguinte, no armazém da vinícola em Santarém. Autoridades sanitárias, com jalecos brancos e luvas de látex, testavam amostras enquanto Beatriz e Ana observavam, o ar cheirando a enxofre e medo. Carlos surgira, fingindo-se whistleblower, acusando. Ela sabia. A CEO e sua amante criativa encenaram isto para encobrir fraudes. A palavra amante ecoou como um tapa, virando cabeças, inspetores, funcionários, até um padre local que abençoava as barricas. Beatriz sentiu o mundo girar. Mentira. Tu és o traidor, Carlos, subornos, falsificações, agora isto. A confusão reinou, testes preliminares confirmaram contaminação, mas análises forenses apontaram para sabotagem recente. Ana, com sua intuição artística, notou discrepâncias nas etiquetas, tintas frescas, não secas. Vede. Coladas ontem. As autoridades prenderam Carlos no local, algemas tilintando como sinos de Natal em Óbidos. Ele confessou tudo, lágrimas mistas com ódio. Vocês roubaram o meu lugar. Uma mulher no topo, outra ao lado, abominações. O escândalo mediático explodiu. Jornais de Aveira Lagos cobriam a queda do traidor na vinícola lésbica. Beatriz enfrentou o furacão numa entrevista ao vivo na RTP, Ana ao lado pela primeira vez publicamente.
O amor não é escândalo, disse Beatriz, voz trêmula mas firme. É a força que nos une, como Portugal se une após terremotos. Ana acrescentou, somos humanas, falíveis, apaixonadas, fiéis à nossa essência. O público, tocado pela vulnerabilidade, inundou redes com apoio, amor português, histórias de casais semelhantes de Trás-os-Montes a Madeira. Mas o custo emocional era alto. Beatriz sofreu ataques de pânico noturnos, revivendo acusações como fantasmas de fado. Ana consolava-a com canções de ninar alentejanas, mãos traçando mapas de paz nas costas dela. Visitaram o pai de Beatriz no Douro, agora reconciliado, que as recebeu com um banquete de cabrito assado e vinhos velhos. Eu errei, filhas, disse ele, usando o plural pela primeira vez. Que o vosso amor seja a nova tradição. Lágrimas e risos misturaram-se, selando feridas como serem garrafas. O romance atingia picos de ternura, um piquenique em Ericeira, ondas surfando praias selvagens enquanto partilhavam sonhos de futuro, uma quinta conjunta no Alentejo, com vinhas e ateliê. Beijos sob o sol poente, cheios de promessa, celebrando a feminilidade em harmonia com a terra portuguesa. Mas o clímax pessoal veio numa carta anónima, uma ameaça de Carlos, da prisão, prometendo vingança eterna através de aliados remanescentes. Beatriz, exausta, questionou, vale a pena este drama? Ana, com olhos de fadista, respondeu, o amor verdadeiro é drama, nascido da dor, renascido na luz. Como Lisboa após o terremoto. Elas reforçaram seguranças, mas o medo tecia teias. Numa noite de lua cheia em Cascais, caminhando pela marginal, Beatriz ajoelhou-se na areia, oferecendo um anel de filigrana, não de noivado, mas de compromisso eterno. Casa comigo na alma, Ana. Seja minha parceira em tudo. Lágrimas salgadas como o mar caíram e Ana aceitou, selando com um abraço que desafiava tempestades. O outono retornara a Portugal com folhas douradas caindo como confetes em festas de São Martinho, marcando o fim de um ciclo turbulento. Beatriz e Ana, temperadas pelo fogo das provações, emergiam como videiras podadas, mais fortes, mais frutíferas. O julgamento de Carlos e cúmplices dominou as manchetes, sentenças pesadas em tribunais de Leiria, com depoimentos que expunham a podridão da inveja corporativa. A Vinícola Atlântica renasceu, lançando uma fundação para artistas LGBTQ+ emergentes, inspirada na jornada delas, bolsas para morais em escolas de Faro, workshops de fado que era em Lisboa. A sociedade portuguesa, com sua mistura de conservadorismo e progressismo, das procissões de Nossa Senhora de Fátima às paradas do orgulho no Rossio, abraçava-as gradualmente. Convites choviam, palestras na Universidade de Coimbra sobre empoderamento feminino, jantares em embaixadas com embaixadores que citavam Camões em brindes. Beatriz, outrora isolada na torre de vidro da CEO, agora caminhava de braço dado com Ana em eventos, o orgulho florescendo como amendoeiras em flor no Minho. O pai de Beatriz, full e recuperado, visitou Lisboa para um jantar familiar no Time Out Market, onde provaram empadas de atum e conversaram sobre o futuro. Eu vejo agora, filhas, o amor expande a família, não a contrai. Dona Inês, avó de Ana, juntou-se via videochamada de Alfama, cantando um fado personalizado sobre duas almas no Tejo. Risos encheram o ar, misturando-se ao burburinho de turistas e locais, tapeçaria humanista de Portugal moderno. Internamente, o romance amadurecia em profundidade emocional. Beatriz aprendeu a vulnerabilidade com Ana, pintar aguarelas desajeitadas de vinhas, cozinhar caldeiradas de peixe inspiradas em receitas de Setúbal. Ana, por sua vez, absorvia a força de Beatriz, liderando reuniões com confiança, sonhando com expansões para o Dão. Elas viajaram para o interior, uma semana em Marvão, a aldeia de Castelos sobre nuvens, onde cavalgaram pelas planícies alentejanas, o vento carregando sussurros de liberdade.
À noite, ao redor de fogueiras, contavam histórias. Beatriz de infâncias reprimidas, Ana de mães que amavam em segredo durante o 25 de Abril. O conflito residual dissipou-se num epílogo sereno. Carlos, na prisão de Évora, escreveu uma carta de arrependimento. Inveja cegou-me. O vosso amor é lição. Beatriz perdoou publicamente, um ato de graça portuguesa, como perdão nas romarias de Vila do Conde. A traição, outrora veneno, tornara-se adubo para crescimento. O fim humanista veio numa cerimónia privada no Jardim da Estrela, sob araucárias centenárias. Amigas e família reuniram-se, toasts com vinho espumante de bairrada, um quarteto de cordas tocando Menina e Moça de Duarte Lobo. Beatriz e Ana trocaram votos sussurrados, na saudade e na alegria, como o Douro e o Tejo se encontram. Um beijo leve selou, aplausos e quando como ondas em Sagres. Não era um final de conto de fadas hollywoodiano, mas português, real, texturizado com dor e redenção, celebrando o humano em sua glória imperfeita. Anos depois, na sua quinta conjunta no Alentejo, com vinhas e um ateliê de azulejos, elas observavam o pôr do sol, mãos entrelaçadas. Começamos com um mal-entendido, murmurou Ana. Beatriz sorriu, beijando sua têmpora. E terminamos com o entendimento eterno. Lisboa, ao longe, piscava luzes, guardiã de seus segredos, testemunha de seu amor. E assim, na tapeçaria da vida portuguesa, duas mulheres teciam um fio indelével, de paixão, perdão e humanidade profunda.